Olá, telespectadores, boa noite. Hoje iremos começar mais um bloco do Internacional News e o tema de hoje é a Corte Internacional de Justiça e o Brasil. Mas o que é a Corte Internacional de Justiça? Bom, é o principal órgão judicial da Organização das Nações Unidas, a ONU. Foi criado em 1945 e teve seu efetivo funcionamento em 1946. E com o fim da Segunda Guerra Mundial, a comunidade internacional tinha necessidade de criar uma nova organização internacional que superasse as fragilidades da Liga das Nações e fosse capaz de impedir novas guerras sistêmicas. Assim, a ONU e a Corte Internacional foram criadas. Agora eu vou passar a palavra para o nosso especialista Eduardo, que ele vai explanar melhor sobre o assunto. Bom, a Corte Internacional de Justiça foi fundada em 1945, após a Segunda Guerra Mundial, em substituição à Corte Permanente de Justiça Internacional, instaurada pela Sociedade das Nações. Por mais que ela tenha sido estabelecida em 1945 pela Carta da ONU, só foi no ano seguinte que ela começou a funcionar, em 1946. Ela foi instituída pelo artigo 92 da Carta da ONU, na qual dispõe que a Corte Internacional de Justiça ela é o órgão judiciário principal das Nações Unidas. Outra informação bastante relevante é a sua composição. Ela é composta por 15 juízes que são eleitos para mandatos de 9 anos pela Assembleia Geral da ONU e pelo Conselho de Segurança. Ela é apoiada por um corpo administrativo e seus idiomas oficiais são o inglês e o francês. Alguns juízes brasileiros já compuseram a corte e são eles o Rui Barbosa, o Epitácio Pessoa, Filadelfo de Azevedo, Levi Carneiro, entre outros. Vale ressaltar que a Corte Internacional de Justiça não deve ser confundida com Corte Penal Internacional, que tem competência para julgar indivíduos e não estados. Sendo assim, Tiago vai nos explicar agora o papel e a atuação da Corte Internacional de Justiça na solução de litígios. No que se refere à Corte Internacional de Justiça, podemos destacar que o seu papel é atuar em litígio em que as partes são os Estados. Destaca-se que a Corte não está acessível aos particulares e organizações internacionais, mas sim acessível apenas aos Estados e à ONU. Observa-se que a Corte exerce sua competência em duas vertentes, contenciosa ou consultiva. A competência contenciosa julgará litígio entre Estados soberanos. Nenhum Estado poderá ser citado por outro perante a Corte, ao menos que ambos tenham se comprometido por tratado ou convenção vigente. O fato do Estado ser membro da ONU e a parte do Estatuto não obrigar a se submeter seu litígio a julgamento, será necessário que um ato complementar dos litigantes submeta-se à controvérsia a seu exame. Quando se tratar de jurisdição obrigatória, a ausência da parte cotada não impedirá o julgamento à sua revelia. Contudo, a Corte só toma conhecimento de um litígio quando este lhe é apresentado por uma das partes. A consultiva tem uma atuação como órgão de consulta, emitindo parecer sobre questões de ordem jurídica a pedido da Assembleia Geral e do Conselho de Segurança. Por fim, o artigo 36, parágrafo 1º do Estatuto da Corte Internacional de Justiça expressa que compete à Corte a função de decidir, de acordo com o direito internacional, as controvérsias que lhe forem submetidas. Vejamos, as convenções internacionais, quer gerais, quer especiais, que estabeleçam regras expressamente reconhecidas pelos Estados litigantes, o costume internacional como prova de prática geral, aceita como sendo o direito. Os princípios gerais de direito reconhecidos pelas nações civilizadas, sob ressalva de que a decisão da Corte só é obrigatória para as partes em litígio e a respeito do caso em questão. As decisões judiciárias e a doutrina dos publicitários mais qualificados, como um meio de subsidiário para as determinações das regras de direito. Ademais, a elaboração da sentença não é designado por um juiz relator. Cada juiz prepara o seu projeto de julgamento, sendo eleita uma comissão de redação com 2 juízes
cuja nota reflete melhor opinião da Corte. O presidente da Comissão Internacional de Justiça é o terceiro membro dessa comissão. Caso esteja impedido, será designado o vice-presidente. A decisão adotada por maioria de votos dos juízes presentes. Caso tenha empate, o voto do presidente prevalecerá. A sentença deverá ser motivada. Caso haja controvérsia, caberá à Corte interpretá-la a pedido de qualquer das partes. Boa noite, meu nome é Kevin. Eu vou falar algumas diferenças entre a Corte Internacional de Justiça e o Tribunal Penal Internacional. Apesar de ambas terem sede em Haia, elas têm algumas diferenças. A Corte Internacional de Justiça, ela julga estados. Já o Tribunal Penal Internacional, ele julga indivíduos. A Corte Internacional de Justiça, ele não tem competência criminal. Já o Tribunal Penal Internacional tem a competência criminal. A Corte Internacional de Justiça é um órgão da ONU. O Tribunal Penal Internacional não é um órgão da ONU, porém ele coopera com a ONU em algumas situações. A Corte Internacional de Justiça julga qualquer violação de direito internacional. Já o Tribunal Penal Internacional julga qualquer crime contra a humanidade. Agora, Ariel, fala para a gente um exemplo aqui no Brasil. Boa noite. Venho falar do caso de denúncia na Corte Internacional. Vocês sabiam que o presidente ele já foi denunciado várias vezes na Corte Internacional? Pois bem, o Tribunal de Haia voltou ao noticiário depois que o presidente Jair Bolsonaro foi denunciado em agosto de 2020. E não foi a primeira vez. Vale destacar que pessoas, grupos ou entidades não estatais, elas não podem impetrar uma ação em Haia. Essas denúncias elas são apresentadas à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E elas repassam esse processo. Bem, a denúncia ela foi citada em agosto e foi apresentada pela APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. O coletivo ele acusa Bolsonaro de crimes contra a humanidade, genocídio contra a população indígena, por supostamente ter incentivado um garimpo ilegal. Os crimes eles teriam sido cometidos desde o início do mandato de Bolsonaro, em 2019. Em novembro daquele ano, o chefe do Executivo Federal ele já tinha sido alvo de denúncia por, abre aspas, incitar o genocídio e promover ataques sistemáticos contra os povos indígenas do Brasil, fecha aspas. Agora eu chamo o especialista Ademar para ele falar sobre o posicionamento do Brasil em frente à Corte. Boa noite a todos. Vou falar um pouco agora sobre o artigo 36, parágrafo 2º do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, que estabelece que o Conselho de Segurança deverá tomar em consideração quaisquer procedimentos para a solução de uma controvérsia que já tenham sido adotadas pelas partes. Mas o que isso significa? Primeiramente, devemos esclarecer e partir do pressuposto do direito internacional de que todos os Estados são soberanos e que não estão submetidos à superior autoridade. Diante disso, para que um tribunal internacional possa adjudicar um conflito, se faz necessária a existência de declaração de vontade reconhecendo a jurisdição deste tribunal internacional. Essa declaração de vontade pode ser formulada de diversas maneiras e a questão da verificação da existência de jurisdição é fundamental no contencioso internacional. E é aí que entra o artigo 36, parágrafo 2º do Estatuto do CIJ, mencionado inicialmente. A declaração reconhecendo a jurisdição compulsória da Corte vem prevista neste artigo. Através dele, o Estado declara que aceita a jurisdição da Corte para resolver controvérsias futuras que possam surgir entre Estados que realizaram a mesma declaração. Assim, um regime de reciprocidade rege as obrigações dessa obrigação. Em termos práticos, significa dizer que a partir da data do depósito, todos os Estados que realizaram a mesma declaração sob o artigo 36, parágrafo 2º do Estatuto, poderão levar à Corte Internacional de Justiça uma controvérsia. Nos últimos anos, temos visto um aumento do seu uso por parte dos Estados, como por exemplo o caso da Austrália contra o Japão, acerca da caça às baleias, onde foi utilizado o referido artigo da Corte. Vale lembrar que a declaração de jurisdição compulsória pode ser limitada de maneira que os Estados são livres para impor restrições a controvérsias que podem ser submetidas à Corte. No entanto, especificamente em relação ao Brasil, o país não aderiu a essa cláusula opcional. O Brasil aceitou a jurisdição da Corte Internacional por um período de 5 anos a partir de 1984, mas não renovou mais. Eu entendo que o Brasil errou muito ao se excluir do mais importante órgão judicial internacional,
e que deveria aderir imediatamente à cláusula de jurisdição obrigatória, tendo em vista que se trata da mais importante corte do sistema internacional e deve adentrar no rol de países que aceitam a jurisdição obrigatória do CIJ, saindo da lista dos que agem como verdadeiros estados fora da lei. Boa noite. Diante de tudo que a gente já viu aqui, né, que foi apresentado pelos demais colegas de profissão, só me resta responder uma grande pergunta, a problemática, um questionamento. O Brasil, ele tem uma necessidade dele se retratar, dele se resolver com a jurisdição internacional? Para a gente responder essa pergunta, a gente tem que entender um pouco da questão histórica entre o Brasil e a Corte Internacional de Justiça, né? Nós sabemos que para a Corte ela intervir, né, resolver alguns conflitos, não basta somente que o país, o Estado, seja membro somente da ONU. Eles devem ser observados os seus estatutos e suas cláusulas de prevenção que versam sobre a competência obrigatória da Corte. Entende-se que o Brasil, ele possui uma forte ligação com a Corte, visto que é um país que mais elegeu juízes para a Corte, além de ser um dos membros originários. Entretanto, o país decidiu se afastar e não aceitar a competência contenciosa da Corte, negando-se várias vezes a aceitar a cláusula de país obrigatório. Isso desde 1948. Uma pena, né? Porque essa atitude, ela descredibiliza a própria Constituição Federal de 1988, a qual versa sobre as relações internacionais e traz uma lista de comportamentos a ser adotados pelo Brasil. O que nota-se é uma divergência entre a atual Constituição e a antiga atitude de se afastar, né, se colocar à margem da Corte. Seu engajamento com o direito internacional pode ser depreendido de uma série de seus dispositivos. O artigo 4º mesmo, né, ele lista os princípios das relações do Brasil, a cooperação entre os povos para o progresso internacional da humanidade, a solução dos direitos humanos, a autodeterminação dos direitos humanos, a autodeterminação dos povos, a intervenção e a defesa das pessoas. Temos também o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal, né, alcançadas referências tratadas aos direitos humanos aprovado em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos. Né? Então, a gente vê que é extremamente necessário que haja uma retratação entre o Brasil e a Corte. É necessário que o país se posicione a favor da ideia de sustentação, da manutenção da paz internacional, através do diálogo, da razão, da aplicação de princípios morais e da justiça institucionalizada. O Brasil deve urgente limpar a barra com o principal foro internacional. Desde que a ideia de criar uma Corte Internacional de Justiça e que ela foi proposta, que foi em 1899, ocorreram milhões de pessoas mortas, 2 guerras e vários acontecimentos para que de fato isso se tornasse uma realidade. Mas logo o Brasil ele vem se recusando a aderir desde 1948 à cláusula de jurisdição obrigatória da Corte. São inúmeras as contradições que assolam essa posição brasileira. O país ele reluta em aderir a uma cláusula que foi originalmente concebida pela própria delegação brasileira. E além disso, eles usam o pretexto de que preferem lidar com suas próprias controvérsias pela via diplomática. Contudo, os argumentos que eles empregam para justificar essa renúncia da cláusula de jurisdição obrigatória, eles carecem de respaldo nos fatos. Por fim, encerrando esse humilde documentário do Bloco Internacional News, deve-se observar que no caso do Brasil, ao mesmo tempo em que o país ele apresenta ao mundo como se fosse uma potência, que ele é uma potência regional, ele adota uma atitude refratária à mais importante corte internacional da atualidade. Portanto, é imprescindível que o Brasil ele se reconcilie com a jurisdição internacional. Com isso, a gente fica por aqui. O Bloco Internacional News, ele aguarda vocês para mais aprendizados de direito internacional.